E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Já sabem, né? Deixa o like, compartilhem esse episódio com a galera e mandem suas sugestões de livros nos comentários. Hoje a gente vai se aventurar para um tema que sempre mexe com a cabeça de todo mundo, o milênio. Para isso, vamos explorar o livro Mil Anos com Jesus, o Reino Messiânico Vindouro, do Matthew Bryce Irving. Esse tema sempre gerou muita curiosidade, debate e até divergências dentro do cristianismo ao longo da história, né? Afinal, a ideia de Cristo reinando aqui na Terra por 1000 anos, literalmente, é de tirar o fôlego. E o mais legal é que o autor já chega com tudo, defendendo a interpretação literal da Bíblia, principalmente quando se trata das profecias sobre o milênio. Ele até desafia o leitor, tipo, olha, a cada versículo que eu citar, me diga se você acha que eu estou forçando a barra ou deixando o texto falar por si só. E o que eu achei interessante nessa proposta é que ele usa Deuteronômio 18.21, 22, né? Para mostrar como a Bíblia ensina a gente a identificar falsos profetas. A regra é clara. Se a profecia não se cumprir literalmente, é sinal de que o profeta não era de Deus. Faz sentido. Mas aí, como encaixar essa ideia da interpretação literal com o conceito de que o reino de Deus já está entre nós, mas ainda não se manifestou completamente? Afinal, a gente já sente a presença do Espírito Santo, mas ainda espera a volta de Jesus e a transformação total do mundo. E é aqui que o milênio entra como uma peça fundamental. Para entendermos toda a história da Bíblia, ele seria esse período distinto no futuro, onde o reino de Deus se manifesta plenamente aqui na Terra. É como na oração do Pai Nosso, quando a gente pede: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso nos lembra que a vontade de Deus ainda não está totalmente realizada aqui, né? Apontando para esse ainda não do reino. Nossa, que interessante. E o autor argumenta que o milênio é a chave para entendermos a narrativa bíblica como um todo, né? Cumprindo as promessas de Deus para Israel e inaugurando uma era de bênçãos, tanto para Israel quanto para os gentios que creem. Exatamente. É como se o milênio fosse a peça que faltava no quebra-cabeça, sabe? Ele conecta todas as outras peças e dá sentido à história completa. O autor explica como o milênio restaura a harmonia que existia no Éden, cumprindo as promessas de Deus nos pactos com Israel e trazendo bênçãos para o mundo todo. Ele até usa a história dos espias que voltaram da terra prometida carregando um cacho de uva gigante num varal, lembra? Sim. É um gostinho da abundância que vai rolar no milênio. Falando em gostinho, o autor também se aprofunda na descrição do templo, que vai ser construído no milênio, baseando-se principalmente em Ezequiel, capítulos 40 a 48. E o que me impressionou foi o tamanho colossal desse templo. Ele jamais caberia no monte do templo como ele é hoje. É verdade. Essa descrição nos leva a crer que Jerusalém vai passar por uma transformação radical durante o milênio, né? E um dos pontos altos é a volta da Shekinah, a glória de Deus, para esse novo templo. É como se Deus estivesse dizendo: voltei para ficar. Uau! E como seria a vida nesse reino milenar? Quem habitaria a Terra durante esse período? Segundo o autor, teremos dois grupos bem diferentes, né? Os ressuscitados com corpos glorificados, como Jesus, e as pessoas que nascerem durante o milênio, com corpos naturais, ainda sujeitos à morte. Imagina só, você andando na rua e encontrando pessoas imortais vivendo juntas. Que loucura! Essa diferença vai impactar profundamente a sociedade, que é o propósito de algumas práticas milenares. Que coisa, né? E em relação ao governo e adoração, como funcionaria? O livro detalha como seria essa estrutura de liderança. Sim. O autor explora como figuras como Davi e os 12 apóstolos ressuscitados, né, vão exercer papéis de liderança. Davi seria como um príncipe regente de Israel, subordinado a Cristo, o rei supremo. E tem um detalhe intrigante: o portão oriental do templo vai ficar fechado, exceto em ocasiões especiais, sabe? Isso simboliza a presença permanente de Deus. Nossa, que legal. E o livro fala sobre as festas e as observâncias do sábado no milênio. Sim, e o autor destaca que o propósito dessas práticas vai mudar totalmente. À luz do cumprimento de Cristo, as festas, por exemplo, deixariam de ser apenas símbolos do que pena estava por vir e se tornariam celebrações da obra redentora de Cristo. E a natureza, como seria afetada pela presença do reino. O livro fala sobre a ecologia do milênio. Com certeza. O autor descreve um ecossistema totalmente transformado, com uma harmonia inacreditável entre predadores e presas. Imagine uma criança conduzindo um leão sem sofrer nenhum dano. É como se voltássemos ao jardim do Éden. Que incrível. E falando em Jardim do Éden, o autor explora a relação entre o Éden e o milênio. Sim, ele sugere que o milênio seria como uma restauração do Éden, com a terra voltando ao estado de harmonia e abundância que existia antes da queda. Mas agora a gente chega num ponto crucial, talvez o mais polêmico de todos: o sacrifício de animais no templo milenar.
o livro aborda esse tema. Sim, e o autor argumenta que esses sacrifícios não diminuem em nada o sacrifício de Cristo na cruz, né? Ele explica que eles teriam um propósito totalmente diferente, servindo como memoriais e atos de purificação, mas não como expiação pelos pecados. É, uma perspectiva bem diferente, né? E como ele reconcilia essa visão com a suficiência do sacrifício de Cristo. Afinal, a Bíblia diz que Jesus morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados. Ele explica que os sacrifícios de animais no milênio seriam como uma sombra retrospectiva do sacrifício de Cristo, sabe? Nos lembrando constantemente da sua obra redentora. É como se no milênio a gente olhasse para trás, para a cruz, e celebrasse a vitória de Cristo através desses sacrifícios. E a crença no milênio, na igreja primitiva, o livro fala sobre isso. Com certeza. O autor destaca que essa crença pré-milenista era muito comum nos primeiros séculos do cristianismo e cita figuras importantes como Papias, Justino Mártir, Irineu e Tertuliano. Que legal. Então essa crença não é algo novo, mas tem raízes profundas na história do cristianismo. E o que aconteceu com essa crença ao longo dos séculos? Por que ela se tornou menos popular? O autor explica que, a partir do século IV, o pré-milenismo começou a perder força, principalmente por causa da influência de interpretações alegóricas da Bíblia. Essas interpretações diminuíam a importância de uma leitura literal das profecias, né? E abriam espaço para outras visões sobre o milênio. Então, a interpretação alegórica da Bíblia teve um impacto enorme na maneira como a igreja passou a entender o milênio, né? E quando o pré-milenismo voltou a ganhar força. O autor conta que o pré-milenismo ressurgiu com tudo durante a Reforma Protestante, lá no século XVI, com teólogos como Martinho Lutero e João Calvino. Eles defenderam a leitura literal da Bíblia e trouxeram de volta a crença no reino literal de Cristo aqui na Terra. É fascinante como as diferentes interpretações do milênio influenciaram a história do cristianismo. O livro fala sobre outras visões, além do pré-milenismo. Sim, ele fala um pouco sobre o pós-milenismo, que defende a ideia de que o mundo vai se tornar gradualmente mais cristão antes da volta de Jesus, culminando numa era de paz e prosperidade. Então, para os pós-milenistas, a igreja teria um papel fundamental na cristianização do mundo, né? Antes da volta de Cristo. Exatamente. Eles acreditam que a pregação do evangelho e a influência da igreja na sociedade vão transformar o mundo aos poucos, preparando o terreno para o reino de Cristo. E o autor compara o pós-milenismo com o pré-milenismo. Sim, e ele mostra a principal diferença entre as duas visões, né? Enquanto o pós-milenismo espera que o mundo melhore gradualmente antes da volta de Cristo, o pré-milenismo acredita que o mundo vai se tornar cada vez mais perverso, culminando na grande tribulação, que só vai acabar com a volta gloriosa de Jesus para estabelecer o seu reino. Caramba, são perspectivas bem diferentes sobre o futuro do mundo e a volta de Cristo. Com certeza. E essas diferentes perspectivas mudam completamente a forma como a igreja se relaciona com o mundo, né? E se prepara para a volta de Jesus. Realmente é um tema fascinante. Mas antes da gente continuar, queria destacar que o autor não defende nenhuma visão política específica sobre o milênio, ok? Ele apresenta as diferentes interpretações de forma imparcial, sem tomar partido. O nosso objetivo aqui é entender o conceito do milênio pela perspectiva da Bíblia, sem entrar em debates políticos. Concordo plenamente. O importante é focar no que as escrituras revelam sobre o milênio, né? Sem tentar impor ideologias políticas ou distorcer o significado das profecias. E, continuando a nossa exploração, tem algum outro ponto crucial que você gostaria de destacar? Sim. O autor dedica um capítulo inteiro à importância da interpretação literal da Bíblia, né? Principalmente quando se trata das profecias. Ele argumenta que a leitura literal é a forma mais natural e coerente de interpretar a Bíblia, sabe? Preservando o sentido original do texto. E como ele defende essa interpretação literal? Ele usa vários argumentos, como a própria natureza da linguagem, que foi criada por Deus para comunicar verdades de forma clara e objetiva. Ele também fala da importância da gente levar em conta o contexto histórico e cultural do texto, né? Para entender o significado original das palavras. Então, segundo o autor, interpretar literalmente não é simplesmente ler ao pé da letra, ignorando o contexto e as nuances da linguagem. Exatamente. Para ele, a interpretação literal exige uma leitura cuidadosa e responsável, né? Levando em conta todos os elementos que contribuem para o significado original, inclusive as figuras de linguagem. E ele dá exemplos de como a interpretação alegórica pode distorcer o significado das escrituras. Sim, ele cita alguns exemplos de interpretações alegóricas, que tiram conclusões totalmente absurdas do texto original, transformando a Bíblia num livro de enigmas e fábulas. E como ele responde às críticas contra a interpretação literal. Ele argumenta que muitas dessas críticas se baseiam em preconceitos, né? Ou na tentativa de adaptar a Bíblia a ideologias modernas, em vez de se submeter à autoridade da palavra de Deus.
Ele fala sobre os diferentes tipos de escrita que existem na Bíblia. Sim, ele explica que a Bíblia tem poesia, prosa, história, lei e profecia. E que cada tipo de texto tem suas características e formas de interpretação. Ele argumenta que a interpretação literal deve levar em conta o tipo de texto que a gente está lendo, para evitarmos erros e interpretações erradas. Então, para ele interpretar literalmente, não é aplicar uma fórmula mágica, mas exige sensibilidade e discernimento para interpretar corretamente os diferentes tipos de texto da Bíblia. Exato. Ele defende uma leitura crítica e responsável, que busca entender o significado original, a partir de uma análise cuidadosa do contexto, da linguagem e do gênero literário. E ele dá exemplos de como interpretar literalmente os diferentes tipos de texto da Bíblia. Sim. Ele usa vários exemplos para ilustrar como aplicar a interpretação literal às diferentes passagens, mostrando que a leitura literal não é algo rígido ou impossível, mas uma forma natural de entender a palavra de Deus. Que bacana. E ele fala sobre as profecias. Sim. E ele argumenta que as profecias devem ser interpretadas literalmente, a menos que o próprio texto indique que a linguagem é figurada. Ele destaca a importância da gente observar o cumprimento histórico das profecias, né, como prova da sua veracidade e da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Então, para ele, as profecias não são apenas palavras enigmáticas, mas revelações divinas que se cumprem literalmente na história. Exatamente. Ele enfatiza a importância da gente estudar as profecias com seriedade, né, buscando entender o seu significado original e observando como Deus tem cumprido suas promessas ao longo da história. Ele dá exemplos de profecias que se cumpriram literalmente. Claro. É. Ele usa vários exemplos, como a vinda do Messias, a destruição de Jerusalém, a dispersão dos judeus e o retorno deles à Terra Prometida, para mostrar como Deus tem cumprido fielmente as suas profecias. É realmente impressionante como a interpretação literal nos ajuda a ver a mão de Deus agindo na história, cumprindo suas promessas e revelando seu plano de salvação para a humanidade. Verdade. E o autor nos alerta para não tentarmos forçar o cumprimento das profecias ou interpretá-las de forma sensacionalista, né? Ele nos adverte contra a tentação de criar expectativas fantasiosas ou de tentar prever datas e eventos específicos, o que pode levar à decepção e ao descrédito da palavra de Deus. É um alerta importante. A gente deve se aproximar das profecias com humildade e reverência, buscando entender o que Deus nos revelou, sem tentar desvendar mistérios que tere. Ele escolheu manter ocultos. O livro aborda algum outro aspecto crucial sobre a interpretação literal. Sim, ele dedica um capítulo inteiro para refutar os principais argumentos contra a interpretação literal. Ele responde às objeções mais comuns, como a alegação de que a leitura literal é simplista e ingênua, que ignora a complexidade da linguagem e a profundidade espiritual da Bíblia. E como ele responde a essas alegações. Ele mostra, com base em vários exemplos, que a interpretação literal não é simplista, mas exige uma análise cuidadosa e profunda do texto, né? Considerando o contexto, a linguagem, o gênero literário e o propósito do autor. Ele também argumenta que a leitura literal não impede a compreensão espiritual da Bíblia, né? Mas, pelo contrário, nos conduz a uma compreensão mais precisa e profunda da verdade divina. Então, para ele, a interpretação literal não é um obstáculo à compreensão espiritual da Bíblia, mas a base para uma interpretação mais profunda e significativa. Exatamente. Ele defende a ideia de que a leitura literal nos permite entender o significado original do texto, né? Abrindo caminho para uma compreensão mais rica da mensagem divina. E ele dá exemplos de como a interpretação literal pode nos levar a descobertas espirituais profundas. Sim. Ele usa vários exemplos para mostrar como a leitura literal nos ajuda a descobrir verdades espirituais, que muitas vezes passam despercebidas por quem se prende a interpretações alegóricas ou subjetivas. Que legal. E ele fala sobre a aplicação prática da interpretação literal. Sim, ele argumenta que a interpretação literal não é apenas um exercício intelectual, né, mas deve impactar as nossas vidas. Ele nos incentiva a aplicar os ensinamentos da Bíblia no dia a dia, buscando viver de acordo com a vontade de Deus. Então, para ele, a interpretação literal deve nos levar à obediência e à transformação. Exatamente. Ele defende que a leitura literal deve nos levar a um compromisso mais profundo com Deus, né? E a busca por uma vida santa e agradável a Ele. É realmente inspirador ver como a interpretação literal da Bíblia pode nos levar a uma compreensão mais profunda da verdade e nos motivar a vivermos de forma mais autêntica e significativa. Com certeza. E o autor finaliza sua defesa da interpretação literal com um apelo à humildade e à submissão à autoridade da palavra de Deus. Ele nos convida a reconhecer a nossa finitude, né? E nos curvar diante da sabedoria e da soberania de Deus, que se revelou a nós através das Escrituras. Exatamente. Ele nos incentiva a abandonar as nossas próprias ideias preconcebidas e nos render à verdade divina, né? Permitindo que a palavra de Deus transforme as nossas mentes e corações.
Que mensagem poderosa. E para a gente fechar essa primeira parte da nossa imersão, esse tema tão rico, queria convidar nossos ouvintes a refletirem sobre a importância da interpretação literal da Bíblia e a buscarem uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. É um convite fundamental para os dias de hoje, né? Em que somos bombardeados com tantas informações e interpretações distorcidas da verdade. Que a gente possa se agarrar à palavra de Deus como a nossa bússola e nos deixar guiar por ela em nossa caminhada de fé. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai se aprofundar na descrição do milênio, explorando os detalhes da sua estrutura, funcionamento e as implicações para a vida humana. Fiquem ligados. E voltando à nossa análise do livro, um dos aspectos mais curiosos sobre o milênio é a questão dos dois tipos de habitantes. Afinal, imagina só a mistura, né? Pessoas com corpos glorificados, imortais, com pessoas que ainda nascem, crescem e morrem como hoje em dia. Que tipo de sociedade seria essa? Que mistureba! Como será que as pessoas vão interagir? Será que vai ter algum tipo de, sei lá, hierarquia ou desigualdade? São perguntas bem interessantes e, acredite, o autor não foge delas. Ele argumenta que, apesar das diferenças, todo mundo vai viver em harmonia, né? Sob o governo justo e amoroso de Jesus. E tem um detalhe que eu achei bem curioso. A presença de pessoas mortais no milênio significa que a galera vai continuar se reproduzindo, né? Garantindo a continuidade da vida humana nesse novo mundo. Sério. Então, mesmo depois da ressurreição e do reino de Deus se estabelecendo, a vida vai continuar, seguindo seu curso natural, com bebês nascendo e crescendo. Exatamente. O milênio não vai ser um estado estático parado no tempo, vai ser um período dinâmico, com a vida humana florescendo em toda a sua plenitude. E, por falar em bebês, imagine só como seria a educação nesse novo mundo. As crianças que nascerem durante o milênio, né? Como elas vão aprender sobre a história da humanidade, sobre a queda, a redenção, o reino de Deus? Nossa, que pergunta. Será que vai ter escola no milênio? Que tipo de currículo elas vão ter? Vão aprender sobre Adão e Eva, Noé, Moisés e Jesus. Vão estudar a Bíblia. Com certeza. O autor argumenta que a educação no milênio vai ser focada em conhecer Deus e obedecer aos seus mandamentos. As crianças vão crescer aprendendo sobre o amor, a justiça e a santidade de Deus, e serão ensinadas a viver de acordo com a vontade dele. E como seria o dia a dia das pessoas no milênio? Todo mundo vai trabalhar, construir, criar. Claro. O autor enfatiza que o milênio não vai ser um período de moleza ou preguiça, vai ser um tempo de trabalho e criatividade, onde as pessoas vão poder usar todo o seu potencial, guiadas e inspiradas por Deus. Ele descreve um mundo onde a agricultura vai prosperar, a arte e a ciência vão se desenvolver e a vida social vai ser rica e abundante. Uau! Que visão inspiradora. Imagina um mundo sem as dores e sofrimentos que a gente enfrenta hoje, onde as pessoas podem viver em paz e harmonia, dedicando-se ao trabalho e à criatividade. Exatamente. E o autor destaca que mesmo no milênio ainda vão existir desafios, lutas. Mas com Jesus como rei e o Espírito Santo nos guiando, a gente vai ter força para superar os obstáculos e viver uma vida plena e significativa. E a adoração, como vai ser? O autor explica como o templo vai funcionar e como vai ser o sistema de sacrifícios. Sim, ele fala bastante sobre o tempo do milênio, descrevendo os pátios, as câmaras, os altares e os sacerdotes. Ele explica que os sacrifícios de animais vão continuar acontecendo, mas com um significado diferente do que tinham na antiga aliança. Mas como assim? A Bíblia não ensina que Jesus, com o seu sacrifício na cruz, já fez tudo o que era necessário para perdoar os nossos pecados. É aí que a coisa fica interessante. O autor argumenta que os sacrifícios no milênio não vão ter a função de apagar os pecados, sabe? Mas de servir como memoriais da obra de Jesus. É como olhar para trás, para a cruz e celebrar a vitória de Cristo através desses sacrifícios. Eles vão nos lembrar constantemente do preço que ele pagou pela nossa salvação. Entendi. É como uma forma de relembrar e agradecer por tudo que Jesus fez por nós, né? Mas e as pessoas que criticam essa ideia, dizendo que sacrificar animais no milênio seria um retrocesso, uma volta ao legalismo? O autor rebate essas críticas dizendo que elas se baseiam numa visão errada do que a Bíblia fala sobre os sacrifícios. Ele explica que, desde o início, os sacrifícios sempre tiveram um significado simbólico e cerimonial, né? Eles representavam a entrega total a Deus, a confissão de pecados e a gratidão pela sua misericórdia. Então, na visão do autor, os sacrifícios de animais no milênio não seriam uma negação da obra de Jesus, mas uma forma de celebrar e agradecer a Deus por sua graça e misericórdia. Exatamente. Eles seriam uma expressão visível da nossa adoração a Deus, um lembrete do seu amor e fidelidade. Ele até destaca que a participação no sacrifício seria voluntária, né? Uma expressão espontânea de gratidão e devoção a Deus. E quem seriam os sacerdotes responsáveis por esses sacrifícios? O livro fala sobre isso. Sim, o autor explica que os levitas, depois de serem purificados e restaurados por Jesus, vão se dedicar ao serviço no templo e a ensinar o povo a seguir os caminhos de Deus. Ele também fala sobre Davi, que vai atuar como príncipe e líder espiritual de Israel, organizando a adoração e guiando o povo na busca pela santidade.
Que interessante. É como se o autor fizesse uma ponte entre milênio e elementos da antiga aliança, como o templo, o sacerdócio e a liderança de Davi, né? Mas mostrando que esse período vai ser totalmente novo e único, com Jesus como rei e o Espírito Santo agindo com poder. Exatamente. O milênio não vai ser simplesmente uma volta ao passado, mas uma era totalmente nova, onde o antigo e o novo se encontram numa harmonia perfeita. Ele também fala sobre a intensa atividade missionária, que vai acontecer no milênio. O evangelho vai ser pregado para todas as nações, e muita gente vai se converter a Jesus, atraída pela glória e justiça do seu reino. Então o milênio vai ser um tempo de grande colheita espiritual, com a igreja purificada e glorificada, levando o evangelho a todos os cantos da terra. Com certeza. O milênio vai ser o ponto alto do plano de Deus para salvar a humanidade, a sua glória vai ser vista por todas as nações, e o seu reino vai ser estabelecido de forma definitiva e irreversível. Que incrível. É uma visão gloriosa e inspiradora. Para a gente encerrar essa segunda parte do nosso mergulho, queria convidar nossos ouvintes a se imaginarem vivendo nesse novo mundo, sob o governo de Jesus, em paz e harmonia com Deus, consigo mesmos e com a criação. Que essa imagem nos inspire a buscar a santidade, né? E a nos preparar para a volta gloriosa do nosso Rei, quando tudo será renovado e a justiça e a paz vão reinar para sempre. E aí, prontos para a última parte do nosso mergulho no milênio. A gente deixou um tema bem intrigante para discutir agora, lembra? Os sacrifícios de animais no templo milenar. É verdade. A gente estava falando que o autor defende que sacrifícios, né, não teriam a função de pagar pelos pecados, mas de servir como memoriais da obra de Jesus e como atos de gratidão a Deus. Mas e aí, como essa ideia combina com a mensagem do Novo Testamento, sobre o sacrifício perfeito e único de Cristo? Essa é a pergunta de ouro. E o autor se dedica a explicar essa aparente contradição, sabe? Ele argumenta que, em vez de diminuir o valor do sacrifício de Jesus, os sacrifícios no milênio, na verdade, o exaltam. Eles seriam como um lembrete visível e palpável do preço que Jesus pagou por nós, nos levando a contemplar ainda mais profundamente o seu amor, o seu sacrifício. Entendi. Então, em vez de repetirem ou substituírem o sacrifício de Cristo, os sacrifícios no milênio seriam uma forma de celebrar e reafirmar a sua obra. Isso, exatamente. Seria como expressar gratidão, humildade, reconhecer que a gente depende totalmente da graça de Deus. Imagina a cena, né? No milênio, num mundo transformado pela presença de Jesus. As pessoas se reúnem no templo para oferecer sacrifícios, não para conseguir perdão pelos seus pecados, mas como um ato simbólico de adoração e gratidão, pelo sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Seria uma demonstração, né? Uma demonstração clara de que Jesus é o centro de suas vidas e de toda a história da salvação. Nossa, que visão poderosa. Mas e o autor cita algum exemplo ou passagem bíblica que apoia essa visão dos sacrifícios no milênio? Claro. Cita Ezequiel 43.18 e 27, né? Que descreve detalhadamente o sistema de sacrifícios no templo milenar. E Hebreus 9.13 e 14, que explica como o sangue de animais, apesar de não ter poder para remover pecados, purificava a carne e a consciência, apontando para a purificação definitiva que só Jesus realiza. Ele argumenta que os sacrifícios do milênio teriam uma função parecida, nos lembrando da nossa necessidade constante de purificação e de que a gente depende totalmente da graça de Deus. E como ele responde às críticas, de que os sacrifícios no milênio seriam um retrocesso, uma volta ao legalismo, negando a liberdade que temos em Cristo. Ele argumenta que essa crítica se baseia numa visão